A paz do Senhor, querido estudante, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E hoje nós estudaremos juntos sobre nomes que identificam o Espírito Santo, nomes divinos que são atribuídos ao Espírito Santo de Deus. Acompanhe minha tela agora. Aí está, primeiro, o Espírito Santo ele é chamado de Deus, expressamente identificado como sendo Deus. Nós temos o registro em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículos 3 e 4, quando Ananias ele mente com respeito a uma oferta e o apóstolo Pedro é enfático em dizer que ele está mentindo não aos homens, ele está mentindo a Deus. E ele é identificado como estando mentindo ao Espírito Santo. Nós ainda temos que o Espírito Santo, ele recebe o nome de Senhor. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo número 3, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo ele diz: o Espírito Santo é o Senhor, ou o Senhor é o Espírito. Nós ainda podemos identificar o texto de Isaías 6, versículos 8 e 9, quando o Senhor está dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías se identifica dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Já no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 25 e 26, Paulo está explicando esse mesmo texto, ele faz uma alusão a esse mesmo texto de Isaías, e Paulo diz que é o Espírito Santo quem diz essas palavras: quem enviarei e quem há de ir por nós. E ele ainda continua falando sobre aqueles que ouvirão sobre o evangelho, mas não entenderão, verão, mas não perceberão, não compreenderão a mensagem, assim não vão se converter e não serão salvos. Então, o Espírito Santo, ele é identificado como Senhor. Ele também é chamado de Espírito Santo. Nós temos em Efésios, capítulo número 1, versículo de número 13, nós já sabemos que assim como o Pai é santo, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 16, Jesus Cristo, ele é santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, também o Espírito é santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3, Deus é identificado como sendo santo, santo, santo. Ele também é identificado como o Espírito da verdade. Assim como Deus Pai é a verdade, nós temos em Jeremias, capítulo 10, versículo de número 10, nós temos ainda que Jesus Cristo, ele é a verdade, João, capítulo de número 14, versículo 6, o Espírito Santo também é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo de número 6. O Espírito Santo ainda é chamado de o Espírito de amor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja que Deus, o Pai, ele é o amor, Jesus Cristo, ele é o amor, e o Espírito Santo é identificado também como sendo o amor. Nós ainda temos que o Espírito Santo recebe o nome como o Espírito de poder. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Fiz aqui a alusão ao texto da versão King James de 1611, tradução da Bíblia Sagrada, o Espírito de poder. Sabemos que o poder pertence a Deus, Salmos, de número 62, verso de número 11. E por meio de Cristo, esse poder está ao alcance de todo aquele que crê. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. E é por meio do Espírito Santo que esse poder nos é dado. Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! E assim nós, em contato com ele, estamos. Em contato com aquele que diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías, capítulo 44, versículo 24. E para quem nada, absolutamente nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nós ainda temos que o Espírito Santo é identificado como o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo número 1, versículo de número 17. A onisciência do Espírito Santo, ela pode ser vista. Nós temos o registro em 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo 24. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. É o Espírito Santo quem prescruta todas as coisas
inclusive as profundezas de Deus, o conhecimento de Deus. Tudo isso está para o Espírito Santo, né? É também manifestado através do seu nome. Ele nos une a Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Jesus foi feito sabedoria por nós, 1 Coríntios 1, versículo 30. Pelo Espírito nos é dado a conhecer as profundezas de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 12. Os nomes que expressam a obra do Espírito Santo. Agora são nomes que apontam para a atividade do Espírito Santo de Deus. Primeiro, esses nomes expressam, então, o trabalhar do Espírito. A Bíblia diz: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda em nossas fraquezas. É Ele que nos auxilia. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, ele está com o povo de Deus para, através dos méritos de Jesus Cristo, os méritos presentes em Cristo, aquilo que Jesus alcançou por si mesmo, então nos ajuda, ele nos ajuda em todos os transes, em todos os eventos da vida, bem como em tudo que Deus quer que façamos em sua obra. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos fazer a obra gloriosa de Deus. Sem o Espírito Santo não há vitória para a igreja, sem o Espírito de vida não há vida. Ele é chamado de Espírito de graça. Acompanhe os textos, pode conferir em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10. O Espírito, ele apresenta Jesus como sendo crucificado, Gálatas 6, 26, 14, glorificando João 16, 14, e testificando da sua graça, Hebreus 14, versículo 15, Romanos 3, 24, Tito, capítulo 3, versículos de 5 a 7, o Espírito da graça. É ele quem opera em nós a graça de Deus. A graça se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, mas é o Espírito Santo quem nos conduz, então, até essa graça, quem aplica a graça a nós, quem aplica a salvação ao ser humano. Ele é ainda identificado como Espírito de adoção de filhos. Romanos, capítulo 8, versículo 15. E é por essa adoção no Espírito que nós podemos clamar Abba, Pai. Naquele momento em que o pecador arrependido, convencido pelo Espírito Santo, ele recebe a Jesus Cristo, a partir deste momento, ele também recebe, aleluia, essa adoção de filhos. João, capítulo 1, versículos 11 a 13. Você pode estar identificando isso na sua Bíblia. Nós recebemos, então, pelo Espírito Santo, a adoção de filhos. Romanos 8, versículo 15, Gálatas 4, versículo de número 6. Ele também é chamado de o Espírito da fé. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. É o Espírito Santo quem opera, avivando a nossa fé, transmitindo ao nosso coração a palavra da fé. Romanos 10, versículo de número 8. Fazendo com que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Glória a Deus. Quando o crente, então, ele é corroborado pelo poder do Espírito Santo no seu interior, experimenta que Cristo habita pela fé no seu coração. É assim que fica, então, cheio de fé. Nós estamos cheios de fé quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O conhecimento que ele nos traz, que ele nos dá, a manifestação dele. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de súplicas. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Essas súplicas são as orações. Então, é o espírito de oração. Aleluia. É o espírito de súplica. É o espírito da intercessão. O Espírito Santo, ele nos purifica maravilhosamente as nossas orações. E ele também ora em nós. Romanos 8, versículos 26 e 27. Nós devemos sempre orar no Espírito, andar em Espírito, viver em Espírito, orar em Espírito. Devemos cantar cânticos espirituais
E quando eu digo aqui orar no Espírito, é se render de fato a Deus e permitir, inclusive, orar no idioma que o Espírito Santo nos entrega, aquele idioma celestial para as orações. Podemos assim orar então em Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, Judas, versículo número 20. Como fogo no Antigo Testamento fazia subir o incenso agradável até a Deus, é o fogo do Espírito Santo que faz as nossas orações subirem como incenso. Um homem, uma mulher cheio do Espírito é uma pessoa que ora. E as suas orações não ficam retidas na terra. Suas orações sobem como um incenso e é colocado diante de Deus. Ele também é chamado de Espírito da Vida, Romanos, capítulo 8, versículo de número 2. Ele é o Espírito da Vida. E é ele quem vivificará os nossos corpos mortais também. Aleluia. Quando o Espírito Santo nos leva a Cristo e a sua graça, então o homem experimenta o grande milagre da sua vida, o novo nascimento. João 3, versículo 6. E poderá agora reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo de número 17. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito da Glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 15. Sim, ele é uma expressão. Veja que ele apenas não tem a expressão, mas ele é a própria expressão da glória celestial. E é pelo Espírito que somos transformados de glória em glória. Aleluia! E assim contemplamos a glória do Senhor pelo Espírito. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, tá? Ele revela a glória que se há de seguir, que se há de revelar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, e as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Espírito Santo faz abundar a esperança da vida de Jesus, que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Ele também é chamado de Consolador. Ele é o Espírito que nos traz consolação. Veja que é uma obra do Espírito Santo consolar-nos. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 13, é mais uma designação ao Espírito Santo de Deus. Na nossa próxima sequência, nossa próxima aula, nós ainda veremos sobre os atributos divinos do Espírito Santo.